Sua Excelência, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, prorrogou pela segunda vez, através do Decreto Presidencial número 14/2020, de 28 de maio, o estado de emergência no nosso país. Esta decisão resultou do aumento contínuo do número de casos de infecção do Covid-19 e também de existência de novas cadeias de transmissão em todo o território nacional, apesar de haver medidas tomadas pelo governo e a serem implementadas um pouco por todo o país. Por isso que nós, cada um de nós, devemos contribuir para a implementação destas medidas de prevenção com muita responsabilidade, cidadania, para que de facto a pandemia do Covid-19 não seja um problema de saúde pública de proporções desastrosas no nosso país. Em termos de atualização da evolução mundial da pandemia, dizer que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até as 24 horas do dia 18 de junho de 2020, havia um cumulativo de 8.586.115 casos cumulativos de infecção de Covid-19, dos quais 177.192 são casos novos registrados nas últimas 24 horas. Também a mesma fonte que a Organização Mundial de Saúde, também no mesmo período, tem um cumulativo de 456.458 óbitos por Covid-19, dos quais 4.995 ocorreram nas últimas 24 horas. E também, como nós nos referimos também ontem, há um aumento cumulativo progressivo das pessoas completamente recuperadas de infecção prévia do Covid-19, o que dá uma certa satisfação. E neste momento o mundo conta cumulativamente com 4.535.245 pessoas completamente recuperadas. E como é que nós estamos em relação à evolução da pandemia do Covid-19 no nosso continente? Dizer que, de acordo com a atualização diária do CDC África, que é a instituição que nos atualiza diariamente, até as 10 horas do dia 19 de junho de 2020, no nosso continente havia um cumulativo de 275.327 casos de infecção de Covid-19, dos quais 7.808 casos tinham ocorrido nas últimas 24 horas. Também no nosso continente tem aumentado de uma forma sustentada o número de pessoas completamente recuperadas de infecção prévia de Covid-19. E neste momento contamos com 7.395 pessoas, dos quais 198 ocorreram nas últimas 24 horas. Talvez aqui dizer que temos que corrigir o que de facto estávamos a dizer em relação ao número de óbitos, que no continente africano... para falar um pouco mais alto. Ok, desculpa. Estávamos a dizer que em relação aos óbitos, nas últimas 24, temos no continente africano um cumulativo de 7.395 óbitos, dos quais 198 ocorreram nas últimas 24 horas. E corretamente, em relação às pessoas completamente recuperadas da infecção, neste momento o nosso continente registra um cumulativo de 125.316 pessoas que já estão completamente recuperadas, das quais 2.655 verificaram-se nas últimas 24 horas. Passando do continente africano, vamos para o nosso país, dizer que em Moçambique, até este momento, temos um cumulativo de 1.050.449 pessoas
rastreadas de possível infecção de Covid-19. E destas, 18.796 ficaram em quarentena em todo o país. E atualmente continuamos a seguir 2.237 pessoas em quarentena domiciliar. Em termos de testagem, dizer que o número de testagem tem estado a aumentar significativamente no nosso país e neste momento contamos com um cumulativo de 22.263 casos suspeitos que foram testados para a Covid-19. Destes, 483 foram testados nas últimas 24 horas. Das amostras testadas nas últimas 24 horas, em termos de proveniência, gostaríamos de partilhar que da província do Niassa nós recebemos 2 amostras, recebemos também da província do Cabo Delgado 125 amostras, da província de Nampula recebemos 2 amostras, da província de Tete recebemos 60 amostras, de Manica 1 amostra, de Sofala 8 amostras, de Inhambane 2 amostras, da província de Maputo 265 amostras. E finalmente da cidade de Maputo recebemos 18 amostras. Assim, dos novos casos suspeitos e testados nas últimas 24 horas, 477 revelaram-se negativos para a infecção de Covid-19 e 6 revelaram-se positivos para a infecção do Covid-19. Assim, resumindo, o nosso país neste momento conta com 668 casos cumulativos de infecção de Covid-19, dos quais 605 são de transmissão local e 63 são infecções importadas. Os casos que nós estamos a reportar hoje, portanto, os 6 novos casos, são todos de indivíduos nacionais e resultam do rastreio de contactos de casos positivos e também da vigilância ativa nas nossas unidades sanitárias. Em termos de descrição, dizer que temos 2 casos na província de Niassa, que um é da cidade de Lixinga e outro é do distrito de Micanhelas. Estes casos resultam da vigilância na unidade sanitária e do rastreio de um caso positivo. Também temos um caso da província de Cabo Delgado, cidade de Pemba, resultado do rastreio de contacto de um positivo. Também temos um caso da província de Tete, que este é da cidade de Tete, que resulta da vigilância ativa na unidade sanitária. E por fim temos 2 casos da província de Maputo, um do distrito de Magude e o outro do distrito de Boane. Estes 2 casos resultam da vigilância ativa na unidade sanitária e também do rastreio de um caso positivo. Dos casos que nós reportamos hoje, 5 são do sexo masculino e um caso é de sexo feminino. Em termos de distribuição por idade, dizer que um caso está abaixo dos 5 anos de idade, um caso também é de uma criança que está na faixa etária dos 5 aos 14 anos, 2 casos são adolescentes e jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos e por fim temos 2 casos que estão na faixa etária dos 35 aos 44 anos.
Todos os casos que nós reportamos hoje encontram-se em isolamento domiciliar, segundo o protocolo do Ministério da Saúde. E neste momento decorre o processo de mapeamento dos possíveis contactos. Também gostaríamos de partilhar que no nosso país temos mais 8 pessoas, infelizmente, internadas por Covid-19. Na província de Nampula temos 4, na cidade de Maputo temos 2, na província de Sofala temos 1, na província de Cabo Delgado temos 1. Destes, 1 encontra-se em estado que carece de cuidados intensivos e 7 apresentam sintomatologia leve a moderada e estão a cursar com uma boa evolução clínica. 2 das pessoas que estão doentes, 2 são mulheres gestantes, das quais uma já teve alta no dia 18 de 6 de 2020. Gostaríamos também de informar que registramos mais 2 casos totalmente recuperados de infecção de Covid-19, um da cidade de Maputo e um da cidade de Cabo Delgado. Trata-se de indivíduos, os 2 são de nacionalidade moçambicana e ambos são de sexo masculino. Os mesmos, segundo a informação que temos, cumpriram o isolamento domiciliar durante a vigência da infecção do Covid-19. Resumindo, o nosso país conta até este momento com 170 pessoas totalmente recuperadas de infecção de Covid-19 e, lamentavelmente, os 4 óbitos que já comunicamos. Também contamos com 486 casos ativos de infecção de Covid-19 e distribuídos da forma que se segue. Província de Cabo Delgado conta com 101 casos ativos, Niassa conta com 10 casos ativos de Covid-19, Nampula conta com 205 casos de Covid-19, Zambésia com 4 casos, Tete 14, Manica 16, Sofala 13, Inhambane 13, Gaza 1, província de Maputo 42 e cidade de Maputo 67. É uma questão, gostaríamos também de fazer uma pequena correção em relação à informação de ontem dos casos reportados em ativos. Dissemos que um caso positivo da província de Inhambane, o referido caso não é da província de Inhambane, mas sim pertence à província de Maputo. Portanto, agradecemos a correção desta informação. Gostaríamos de terminar esta nossa comunicação de hoje recordando que o facto de muitas pessoas recorrerem ao consumo de bebidas alcoólicas e também ao tabaco para redução de um possível stress e algumas vezes para se esquecerem de algumas preocupações relativas a certas incertezas ou ansiedade que a vida do dia a dia nos leva, e algumas ocasiões também levada à questão da incerteza em relação a doenças e muito particularmente em relação ao Covid-19. Gostaríamos de recordar que o Ministério da Saúde não recomenda qualquer nível de consumo de bebida alcoólica. E também dizer que o álcool tem mais malefícios do que podemos imaginar.
Em relação às doenças, e muito particularmente para o Covid-19, o álcool baixa a capacidade do organismo de se defender da infecção, portanto, baixa a responsividade do sistema imunológico do nosso organismo, facilitando a infecção pelo Covid-19 e outras doenças, e também contribuindo para o agravamento dos sintomas do Covid-19, mas também de outras doenças que possamos ter. E também dizer que todos nós sabemos, para além desta questão que é mais de saúde, socialmente o álcool também aumenta o comportamentos de alto risco, incluindo o não cumprimento das medidas de proteção, como por exemplo o uso da máscara, o distanciamento social ou a etiqueta da tosse, mas também aumenta a violência doméstica, também contribuindo para a redução da tomada de medidas de prevenção do Covid-19 e também dos distúrbios sociais e familiares que todos devemos contribuir para reduzir as possibilidades da sua ocorrência. Assim, o Ministério da Saúde, como dissemos antes, não aconselha o consumo de álcool ou tabaco, mas recomenda o seguimento organizado, escrupuloso das medidas de higiene individual e coletiva, como a lavagem das mãos frequentemente, o uso correto da máscara, e sempre que estivermos fora da porta da nossa casa, cobrir a boca e o nariz sempre que tossirmos ou espirrarmos, e observarmos o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro entre nós e as outras pessoas. E se pudermos dar mais distância, é recomendado. Por isso, devemos continuar a ser verdadeiros educadores comunitários. Vamos educar-nos uns aos outros, a nossa comunidade, a nossa família, na luta contra o estigma, que é extremamente preocupante. À medida que vai aumentando o número de casos no nosso país, infelizmente também aumenta de uma forma preocupante o problema do estigma e discriminação, muitas vezes interferindo com a prestação e seguimento, com a prestação de cuidados de saúde e seguimento das pessoas que têm uma infecção de Covid-19 ou que estejam afetadas sem que necessariamente tenham a infecção de Covid-19. É muito mais preocupante quando essa discriminação leva até a violência física, verbal, social, dirigida às pessoas visadas, às suas famílias, por motivo de infecção ou de convivência com o Covid-19. Por isso, pedimos para que cada um de nós, mais uma vez, seja um ativista e um educador de saúde contra a propagação e pela a prevenção do Covid-19, mas lutadores acérrimos também contra o estigma e a discriminação. Portanto, para terminar, gostaríamos de pedir, vamos cuidar de cada um de nós, vamos cuidar da nossa família e vamos todos contribuir para que a pandemia do Covid-19 fique controlada no nosso país.